Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Pessoas que servem cantando, pessoas que cantam amando, pessoas sempre dispostas a ajudar. São médicos enviados do Cristo, irmãos que socorrem os perdidos, amigos unidos em nome do amor e do trabalho. Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Para eles não existe distância, seus caminhos são os rastros do Cristo, e é por isso que representam a mais pura luz. Enoque, Samita, Sadu, Karina, Carlos e Sari também, Luiz Sérgio compondo a equipe. Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Raiozinhos de sol que refletem a luz vinda de Jesus e que amparam os perdidos nas drogas. Somente eu aqui, as nossas irmãs Marta e Fabi não vão poder estar com a gente aqui por problemas pessoais, então hoje o estudo de Um Jardim de Esperanças vai ser comigo, né? Mas tenho certeza que com a presença de todos aí a gente vai fazer um estudo bem legal, tá? Antes da gente fazer nossa prece inicial, até para a gente aguardar o momento correto, que é às 8 horas, só para a gente se encontrar aqui na linha do tempo. Na semana passada, a gente fez, a gente antecipou um capítulo, né? Na verdade, vários capítulos. A gente foi lá para o capítulo 23, se eu não estou enganado, porque fazia parte da nossa semana do Setembro Amarelo, né? Então, como o Setembro Amarelo é um mês que a gente trata sobre a prevenção ao suicídio, a valorização da vida, a gente pegou um capítulo que tratava específica a cronologia correta do livro, né? Nós tínhamos parado no capítulo 4, e hoje a gente vai fazer o capítulo 5 e o capítulo 6, tá bom? Então, como já deu 8 horas, vou fazer a nossa prece inicial, e a gente já inicia com os nossos estudos. Então, a Jesus, Mestre amado, muito obrigado pela oportunidade do estudo de hoje, de estarmos aqui mais uma vez entre irmãos, podendo estudar a obra do nosso querido irmão Luiz Sérgio,
e aprendermos um pouquinho mais sobre a nossa vida no mundo espiritual e como podemos fazer para poder termos um caminho da reforma íntima, pisando com passos mais concretos. Muito obrigado, mestre Amado, pela oportunidade do estudo de hoje, que assim seja, né? Deixa eu só me situar aqui. A gente vai começar hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5, que tem como título, voltando, só a gente fazendo uma breve volta no tempo aqui. No capítulo 4, a gente vai se lembrar que o Luiz Sérgio e os companheiros dele estavam sendo preparados para fazer um trabalho na crosta terrestre, né? Trabalho esse que seria na casa do Calixto, que também é um dos amigos espirituais que acompanham o Luiz Sérgio nessa jornada, né? Então a gente inicia esse capítulo, né? E aí vamos fazer as análises separadamente de cada capítulo, apesar deles serem capítulos complementares. Então, a gente falando da história, o Luiz Sérgio vai para a casa do Calixto, onde, na verdade, vive nessa casa a filha dele, ainda encarnada, né? Com o marido e os filhos, né? E nessa casa ele se depara com um ambiente de muito desequilíbrio, né? Onde a filha do Calixto, que é a Érica, é uma mulher muito irritada, vamos dizer assim, né? Então ela é uma mulher que não consegue manter o equilíbrio no lar dela. E aqui o Luiz Sérgio narra para a gente várias passagens nesses dois capítulos, né? Mas em específico nesse ele narra uma passagem de uma briga que ela tem com os filhos, né? Os filhos dela são meninos novos, né? Ele até diz aqui a idade, uma criança de 13 e uma de 11. E todos eles brigam entre si, né? Mas em especial ele trata da questão da violência da Érica para com os filhos dela, né? Então, nesse momento de desequilíbrio dela, ela trata os filhos de forma violenta. Então, batendo nos filhos, né? Arremessando objetos contra os filhos e fazendo que com esse comportamento ela se sinta, os filhos se sintam mal, né? Querendo sair de casa, querendo se desvencilhar dessa vida, vamos dizer assim, desequilibrada, dessa vida de agressões, dessa vida principalmente de um lar em desequilíbrio, né? E o Luiz Sérgio continua narrando, mostrando que o ambiente na casa era pesado, que sentia que existia realmente um desequilíbrio muito grande, que do momento que eles chegam, eles conseguem sentir isso, verificar esse desequilíbrio, e aí eles começam a tratar sobre os fatos que levam aquele lar a ser desequilibrado, né? E aí é onde surge, inclusive, a referência ao título desse capítulo, né? Então, a gente vai compreender aqui, ele vai narrar para nós que a Érica encarnou, né, no momento que ela encarna como filha do Calixto, ela encarna com esse compromisso que foi feito por ela, né? Então, pedido por ela pediu para ter esse trabalho enquanto encarnada, que seria o trabalho de médium, né?
que seria o trabalho de servidora do Cristo, para poder trabalhar a mediunidade dela para servir as pessoas que necessitam, e ela não atendeu a esse chamado, né? Até aquele momento, ela não atendeu a esse chamado. E é por conta dessa mediunidade em desequilíbrio, né, que acontecem todos os problemas que acontecem na residência dela, né? E isso impactando de forma direta na família dela, né? Então, ou seja, as pessoas que vivem ao redor dela sentem muito isso e sofrem muito com essa situação, né? A gente vê aqui, o Luiz Sérgio narra a questão de que o filho mais velho, que tem alguns amigos também que tem desequilíbrio em casa, já faz planos para poder fugir de casa, né? O filho mais novo, por intervenção da espiritualidade que estava ali na casa dela, naquele momento, após aquela briga que ele narra, pensa em suicídio, né? Uma criança de 11 anos já pensando em suicídio para poder se desvencilhar daquele problema, né? Ou seja, uma criança de 11 anos já pensando que é melhor morrer do que viver do jeito que ela vive. Tudo por essa questão que a gente está tratando, né? Que é a questão de não trabalhar, né? De não fazer o uso correto do aparelho mediúnico, ou seja, do trabalho mediúnico que você, ou no caso a Érica, ou eu, ou todas as pessoas que têm esse compromisso, ou que foi feito esse compromisso, tem em trabalhar na seara do Cristo, né? De trabalhar para os irmãos menos afortunados. E a gente a gente tem oportunidade em vários outros livros, né? Tanto do Luiz Sérgio quanto de outros autores, de entender o quanto isso é preocupante, né? Então a gente consegue compreender, e na bibliografia do Luiz Sérgio isso é muito, muito rico, tá? O quanto a gente ocasiona de problemas, a gente traz problemas para nós mesmos quando a gente não cumpre com os nossos compromissos espirituais, né? Então a gente precisa lembrar que a nossa vida é a vida no mundo espiritual. E quando a gente vem para cá, né, a gente tem que pensar que aqui no mundo encarnados nós estamos vivendo um estágio, né? Nós estamos passando por um curso. A gente vem para cá com objetivos durante esse curso, né? E quando a gente não cumpre com esses objetivos, a gente acaba por causar problemas para nós mesmos, né? Então, até o Gomercindo aqui, que é o mentor aqui, o líder desse grupo, ele faz uma analogia muito legal aqui, que fica muito fácil de nós entendermos como isso acontece, né? Ele fala que o nosso aparelho mediúnico, ou seja, o nosso corpo, né, material e imaterial, né, o nosso perispírito, já vem pronto e já vem trabalhado para que a gente faça esse trabalho, né? Ele até fala que é errado a gente falar que a gente desenvolve a mediunidade. Na verdade, ele fala aqui que o correto é falar que a gente educa a nossa mediunidade, né? Então, todos nós a gente já vem com o nosso aparelho mediúnico pronto para funcionar, né? A gente educa essa mediunidade como? Estudando, trabalhando, né? Por isso que nas casas espíritas a gente tem uma infinidade de cursos para a gente fazer, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente vivencia situações durante o nosso trabalho, né? Independente dele ser só mediúnico ou não, ser um trabalho também de assistência ou de qualquer coisa que a gente faça com foco no bem do próximo, com foco no amor, na caridade.
Quanto mais a gente vai caminhando, mais a nossa mediunidade vai ficando educada, né? Mais a gente vai conseguindo extrair o máximo dessa faculdade que a gente tem, né? A gente consegue extrair ao máximo e consegue entender para que a gente possa interpretar tudo o que essa faculdade nos traz, né? Então, como a gente precisa educar essa mediunidade, a gente precisa estar fazendo isso em dois pilares, né? Principalmente, que é o pilar do estudo e o pilar do trabalho. Como a Érica não está fazendo isso, ele faz a analogia a uma máquina, né? Que ele até usa o exemplo aqui de algum equipamento hospitalar, né? Então, de forma bastante lúdica, ele faz essa comparação entre o nosso aparelho mediúnico a um aparelho, a um equipamento hospitalar, que é pronto, que é feito para dar-se uso dele, né? E para que ele seja usado. A partir do momento que ele não é usado, ele empoeira e vira, como ele diz aqui no livro, um depósito de baratas, né? E é isso que acontece com o nosso aparelho mediúnico. O aparelho está pronto, né? Nós estamos prontos a termos interações com o mundo espiritual, né? Independente do nosso tipo de mediunidade, se é vidente, se é de psicografia, de todos os modelos de mediunidade que existem. Desculpa. A partir do momento que a gente não usa, ele vira repositório, ele vira depósito de baratas, né? Vira depósito do que não presta. Nada contra as nossas amigas baratas, mas e é isso que vai acontecer, porque você está pronto para poder cumprir com aquele trabalho, né? Seu corpo foi preparado lá no mundo espiritual para que você tivesse essa aptidão, né? Então, quando você não faz uso dela, o que vai se aproximar de você? Os espíritos de vibração inferior. Por quê? Porque você está em vibração inferior. A partir do momento que você renega isso, que você não trabalha, você não faz, você efetivamente se afasta do evangelho, né? Você está fora do evangelho. Então, os espíritos de vibração inferior se aproximam de você. Por quê? Porque eles conseguem entender que ali existe uma maneira de se comunicar, né? Só que, sendo eles espíritos de vibração inferior, o que eles vão trazer para próximo de nós são vibrações inferiores, né? E é o que acontece aqui na casa... Desculpa. Na casa da Érica, né? Então, os espíritos de vibração inferior, aproveitando a guarda que ela abriu, né? Por isso, o quanto é importante sempre, e a gente vai entendendo o significado disso à medida que a gente vai estudando, o quanto é importante o conselho do orar e vigiar, né? Então, a partir do momento que a gente não ora, que a gente não vigia, a gente abre brecha para que espíritos de vibração inferior se aproximem de nós, se aproximem de nossa casa, entrem na nossa casa e vivam na nossa casa, né? Nós vivemos uma vida de sintonia, né? De magnetismo. Então, eles se sintonizam conosco, por quê? Porque a nossa sintonia está na mesma faixa vibratória que a deles. Então, estando a gente sintonizado com eles, eles vão viver junto com a gente, vão estar o tempo todo junto com a gente. E é por isso que a nossa irmã e os filhos acabam tendo esse problema de desequilíbrio no lar deles, brigando, se agredindo, verbal e fisicamente, onde os filhos pensam em suicídio, um outro filho pensa em sair de casa. Por quê? Porque ali não é um lugar de família, né? Não é um lugar, não é um ambiente de paz.
para que se viva a vida em família, né? Então, o quanto é importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente se esquece que os compromissos que nós assumimos, né, o nosso trabalho com a doutrina espírita ou com o evangelho do Cristo, para a gente tratar de uma forma mais ampla, é importante, né, para que, a partir do momento com que a gente cumpre aquele compromisso que foi assumido antes da encarnação, a gente possa estar mais preparado e principalmente mais protegido contra isso, né? Então, é importante que a gente faça essa reflexão para verificar, será que a gente está cumprindo com as nossas obrigações, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? E aí, a gente dando andamento, a gente vai para um mundo espiritual que está presente lá na casa dela, o Luiz Sérgio e o Gumercindo, o próprio Calixto, fazem uma reunião, né? Eles fazem o evangelho no lar, né? Que a nossa irmã não está fazendo, tá? Então, eles abrem lá o evangelho, leem uma passagem e ficam em oração, né? Então, de novo, a questão do orar e vigiar e também a questão de que a gente fala muito o quão importante é a realização do evangelho no lar para manter o ambiente familiar equilibrado, protegido, né, contra as influenciações negativas. Então, a gente precisa muito estar com isso sempre na nossa mente, né, a importância da gente trabalhar o evangelho no lar. E a partir do momento que eles fazem esse evangelho no lar, que eles fazem esse momento de vibração, e a vibração da residência se acalma, né? As pessoas que estão lá também se acalmam, né? Então, eles têm até um momento de carinho lá entre mãe e os filhos, né? Então, é muito importante a gente fazer isso, né? E aí o Gumercindo, novamente, que é o líder ali do grupo, fala para o Calixto que ele vai ter, que foi permitido a ele que ele continuasse ali na casa da filha dele por mais alguns dias, para que, através da influenciação dele, do trabalho que ele estava fazendo ali, ele pudesse ajudar a filha dele a encontrar o caminho dela, né? Ou seja, encaminhar ela para um trabalho no evangelho, né? Então, basicamente, o capítulo 5 finaliza com isso, né? Com essa situação de que eles vão continuar, então, esse trabalho de preparação, de harmonização da casa da Érica, né? Para tentar fazer com que ela se atente para essa parte do trabalho mediúnico que ela, até aquele momento, ela não assumiu, né? A gente passa, então, agora para o capítulo 6, né? Que é Casa Limpa, Permuta de Amor, que é um desdobramento, né? Vamos dizer, um segundo dia depois dessa primeira passagem, e começa com a mãe iniciando um trabalho de limpeza da casa, né? De limpeza física mesmo, né? De dar uma faxina na casa dela. E a partir do momento em que ela está fazendo isso, ela já começa a ficar nervosa, né? A partir do momento que ela está trabalhando lá na casa dela. O filho mais velho, notando que a mãe está nervosa, se prontifica a ajudar a mãe na limpeza da casa. Só que no momento de distração dele, ele esbarra em um objeto da casa, né, um objeto de decoração muito valioso,
e esse objeto cai e quebra, né? E a partir disso desencadeia novamente atitudes de gritos e de brigas e de agressões físicas na casa dela, né? E aí a gente começa a enxergar aqui a parte espiritual de tudo isso, né? Então, o Luiz Sérgio narra que o Calixto chegou perto de uma entidade que estava lá na casa dela, né? Que estava lá na casa da Érica, e através dos passes magnéticos e tal, começou como é que a gente pode dizer? Mas a aprender a cercar essa entidade, né? Através do magnetismo que ele estava operando naquele momento, para que essa entidade recebesse o devido tratamento, né? Assim como a gente faz no nosso tratamento de desobsessão, quando as entidades que estão presas nos campos mentais dos irmãos que estão sendo tratados, onde elas são tratadas com passes magnéticos, onde elas são tratadas com evangelioterapia, né? Assim também ocorreu lá, né? O Luiz Sérgio até questiona ele, mas você pode aprender ele assim, e o livre-arbítrio, né? E aí, de novo, ele explica que em nenhum momento se fere o livre-arbítrio da pessoa, assim como aqui na Terra, para evitar que uma retirada momentaneamente do convívio da sociedade, né? Então, mas se ela quiser continuar fazendo mal mesmo ela estando retirada, ela continua, né? Nada impede que ela faça o mal, ou seja, o livre-arbítrio dela continua com ela, né? Agora, não é por conta dessa dádiva que Deus nos deu desde o momento da criação, de podermos ter livre-arbítrio, que nós estamos livres para fazer o mal de forma indiscriminada, né? Longe disso. Nós temos a liberdade de tomar as decisões para a nossa vida, mas como qualquer decisão, a gente arca com as consequências dessa decisão. Se a gente toma uma decisão de amor, uma decisão de fazer o bem, de estarmos cumprindo com os ensinamentos do Cristo de amor e caridade, a gente vai arcar com as consequências de estar fazendo o bem. Então, a gente vai receber o bem também em troca. Se a gente faz e toma atitudes más, a gente vai receber o mal em troca. Então, é isso que ele explica, que ele não está ferindo o livre-arbítrio, ele só está evitando que aquele ser, que aquela entidade faça mal a outras pessoas, né? Mas mesmo ela estando naquele momento de isolamento, ela pode continuar, ela pode emitir um pensamento negativo, ela pode continuar revoltada, ela ainda tem o livre-arbítrio dela. A única coisa é que ela não é permitido a ela fazer o mal a outras pessoas. E o Luiz Sérgio pergunta se ele vai ser levado a alguma colônia para tratamento. E aí o Calixto explica que não, né? Porque ele não tem capacidade de ir para uma colônia, né? Ou seja, ele não é um espírito em regeneração, ou é um espírito que entendeu que estava fazendo mal e quer mais informações, e quer mais estudo, e quer uma oportunidade para se melhorar. Não, ele ainda não está nesse momento ainda, né? Então, o tratamento vai ser feito ali na crosta terrestre mesmo, mas acaba sendo um tratamento mais leve, vamos dizer assim, né? Um tratamento que acaba tendo uma possibilidade menor de eficiência, até por conta dessa situação do espírito ainda não estar ciente de que precisa melhorar, de que precisa sair do mal e caminhar em sentido do bem, né? E aí
o Luiz Sérgio explica que eles estão numa sala, ele até de 5 por 4 metros, e ali o Gumercindo, que é o nosso líder aqui do grupo, vai passar alguns slides para aquele espírito, né, que até tem o nome dele aqui, que é o espírito, a entidade chamada Olegário, né, e que vai tratar sobre a vida de Jesus e que vai tratar alguns aspectos da vida do próprio Olegário, né? Então, ou seja, para a gente ver o quanto ainda em comparação com os tratamentos e com os estudos que a gente lê em tantos outros livros, no Nosso Lar, do André Luiz, em toda a bibliografia do Luiz Sérgio, né, no Memórias de um Suicida, que são tratamentos que demoram anos, né, o espírito se tratando, mas ele está ali no uso do livre-arbítrio dele, né, ele decidiu que queria ser melhor e por isso ele foi encaminhado para uma colônia de tratamento. Aqui não, né, um tratamento mais simples, mais rápido, que tenta plantar uma sementinha no coração daquele espírito ainda endurecido, né, e não a surpresa do Luiz Sérgio foi ver que aquele espírito, no momento em que estava se tratando, passando para ele os slides sobre a vida de Jesus, o Luiz conta que o Gumercindo, de propósito, deixa faltando um pedaço, né, de um evangelho, né, que trata sobre a vida de Jesus, e de pronto o Olegário já fala para eles que está faltando aquele pedaço. Ou seja, é um espírito que tem conhecimento pleno do Evangelho do Cristo. Conhecedor que sabe tudo do Evangelho do Cristo, né? E aqui ele mesmo diz, o Gumercindo explica aqui, que ele é um espírito muito inteligente, com a capacidade mental muito grande, né? Diz que no momento em que eles iam explicando e falando sobre as passagens, ele ia tomando nota de tudo, ou seja, um espírito estudioso, um espírito inteligente, que conhecia. E aí a gente chama atenção para a diferença entre conhecer o Evangelho e praticar o Evangelho, né? Então, um espírito profundo conhecedor do Evangelho do Cristo, mas ainda afinizado com o mal, trabalhando incessantemente como obsessor no lar de uma irmã, né? Então, o quanto para nós ainda é pouco saber o Evangelho, conhecer o Evangelho, quando o correto é praticar, colocar em prática nas nossas vidas, né? E a partir daquele momento em que eles vão passando, aquele espírito começa a se desequilibrar, né? Aquela entidade, o Olegário, se desequilibra e começa a perder a forma, né? Começa a perder a forma do perispírito, né? E aí o Luiz Sérgio até faz uma comparação aqui, como se ele se transformou num monte de carvão, né? E aí o Luiz Sérgio pergunta para o Gumercindo por que daquilo, e aí explicou que a partir do momento em que eles estavam fazendo aquele tratamento, eles interrompem a ligação daquela entidade com o comando de espíritos de espíritos ainda afinizados com o mal, né? Ou seja, tem um grande líder dessa horda de espíritos, né? Dessa falange de espíritos que comanda o Olegário. Então, a partir do momento que rompe essa ligação, ele perde a forma perispiritual. Por quê? Porque ele é um espírito ainda afinizado com o mal. Então, em quantos livros, em quantas leituras a gente vê que quanto menos desenvolvido é o espírito, quanto mais afinizado com o mal, ele vai perdendo a característica de humanidade, né? Ele vai perdendo a fisionomia de ser humano, né? Então, a partir ele ainda conseguia manter a sua forma perispiritual, porque ele estava ligado à entidade maligna que o comandava. A partir do momento que ele perde inclusive a forma do corpo perispiritual, né? O quanto a gente ainda tem muito a aprender sobre
sobre isso, né? E aí ele, finalizar, que nós já acabou, o quanto é importante, né? Você vê um espírito ainda afinizado com o mal ter tanto conhecimento, né? Então o Gomercindo faz um alerta aqui para nós dessa questão de nós, enquanto médiums, termos cuidado com a nossa vibração. Porque um espírito desse se apresenta para o médium de forma muito bonita, né? Um espírito bonito que entende, que sabe falar tudo sobre o Evangelho do Cristo, né? Só que ele não é um espírito afinizado com o bem e vai enganar aquele médium. Então, quanto mais protegido a gente tiver, e a nossa proteção está sempre na oração, na prece e no trabalho, né? No trabalho junto no trabalho de amor, né? No trabalho da caridade. Essas são as grandes proteções que a gente tem, para que a gente não seja enganado, né? E aí finaliza o capítulo aqui com o marido da Érica dizendo que vão receber um casal de amigos, né? E ela falou, que bom que eu limpei a casa e tal. E aí o Luiz Sérgio explica aqui que esse casal de amigos é espírita e aquela visita deles é para tentar encaminhar ela para que ela possa cumprir o trabalho dela junto à mediunidade. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui, então, o capítulo 6. Semana que vem, na segunda-feira, mesmo horário, estaremos aqui de volta. E agradeço a todos a oportunidade da gente estar aqui estudando novamente. Tá? Vou fazer a nossa prece de encerramento. E segunda-feira da próxima semana nós estaremos aqui novamente. Muito obrigado a todos. Então, levando o nosso pensamento a Jesus, agradecemos a oportunidade de novamente estarmos aqui em estudo, aprendendo um pouquinho mais sobre o seu Evangelho, mestre amado, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas, em prática na nossa reforma íntima. Abençoe a todos, mestre amado. Todas as famílias aqui representadas possam receber a luz da vossa paz e do vosso amor. E que possamos ter uma semana de muitas bênçãos, de muito amor, de muito trabalho. Ser conosco, mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Então, boa noite a todos e até segunda-feira.